algumas prisões que vai acontecer. Fala para o meu povo não desistir, porque o Pai, Ele vai se levantar e Ele vai fazer justiça. Durante o clamor pela nação da Igreja Internacional Shalom, Deus tem entregado tremendas revelações proféticas para a nação brasileira. E mais uma vez, durante o clamor pelo Brasil, os irmãos Edilene, Cauã, Andressa e a apóstola Ellen entregaram fortes experiências espirituais para a nação brasileira. Deus avisou que homens grandes em Brasília serão presos, pois a justiça do Senhor está sobre aquela cidade e as promessas que Deus fez ao Brasil vão se cumprir. Vamos ouvir a experiência da irmã Edilene, amém? Graças e paz, irmão. Eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, que é um pouco forte e tem algumas coisas que eu não posso falar. Quando eu estava aqui na roda, que a apóstola estava pregando, estava dando a palavra, assim, eu senti uma guerra muito forte. E ao mesmo tempo que eu conseguia sentir essa guerra, o Senhor falava que não era para mim ter medo, e que era para mim partir para cima. Não sou eu, mas todos que estavam aqui. E ali, quando o Senhor usou a apóstolo para ministrar sobre a minha vida, o arcanjo do Senhor, ele estava me esperando. E antes de ele me levar, irmão, para o campo de batalha, eu fiz a pergunta para ele, disse que sim. E foi muito rápido, irmão, ali. Ele foi equipada muito rápido. E eu fui para o campo de batalha, guerrear pelo Brasil. E quando eu estava guerreando pelo Brasil, o arcanjo do Senhor me tira dali da guerra e me leva para me ver algo que nesses próximos dias vai acontecer no Brasil. E o arcanjo do Senhor falava que o Senhor mostrou para a serva dele algumas prisões que vai acontecer. E ali, irmão, ouvia algumas pessoas sendo presas, não vou citar nome. E eu enfrentava uma guerra com um principado, que ele falava que porque que nós estávamos continuando orando pelo Brasil e que por causa da oração a vitória estava chegando do Brasil. E ali eu vi esse principado muito furioso, e ele ria, e ele dizia que por causa da mudança de um coração, de uma pessoa, e eles se uniram, essas pessoas se uniram, e a vitória estava acontecendo. E ali eu via como se eram dois corações, mas eles estavam unidos, esse coração se transformava só em um. E ali numa batida muito forte pela uma só causa, que era a vitória do Brasil. E ali, irmão, quando eu estava guerreando, o arcanjo do Senhor falava que eu tinha que destruir obra de feitiçaria. E eu ia, mas eu não ia só. E ali o arcanjo do Senhor falava que muitos anjos, o Senhor, ele mandou para essa guerra, porque esses próximos dias vai acontecer algo no Brasil, vai ser coisa boa. Vai ser coisa boa para o nosso Brasil. E ali ele falava que ele não tinha só mandado anjo para cuidar daqueles que estão ali, estão orando, estão buscando pela nação, mas sim pela vida dos apóstolos. E eu via muito anjo. E eu via algo diferente, assim, muitas coisas mudando. E ali, irmão, quando eu ia para esse terreiro de feitiçaria, e ali eu me prendi ali naquele lugar. Eu não conseguia sair, eu sofria ali. E o arcanjo do Senhor falava para mim que eu tinha que destruir aquilo ali. Mas eu não tinha força, eu não conseguia. E ali era como se tivesse um campo magnético que, sei lá, ele sugava as minhas forças. E eu não conseguia.
E ali eu ficava preso. E depois eu não lembro, irmão, mais o que aconteceu. Eu via só uma escuridão. E quando eu me deparava, depois eu me deparava com esse principado. E eu ia guerrear com ele. E depois eu já me via já o meu corpo aqui no chão. E eu via tudo que estava acontecendo. E ali, irmão, muitas coisas nós vamos ver com nossos próprios olhos e o que vai acontecer pelo Brasil esses dias. E uma coisa eu posso dizer para todos vocês que não desistiram: valeu a pena. As nossas madrugadas aqui, dia de sábado, valeu a pena. Porque nós vamos cantar o hino da vitória junto. Eu creio em nome de Jesus. E até aqui eu posso compartilhar. Nós vamos ouvir o irmão Cauã, amém? Graça e paz. Quando o apóstolo veio ministrar em mim, um anjo do Senhor aparece e eu faço a pergunta a ele e ele responde que sim. E logo em seguida ele me levava até o céu. Lá ele me colocava as armaduras do Senhor e ele me mostrava algo. Aí ele me mostrava os atuais que estão no poder hoje em dia. E o anjo dizia bem assim para mim: eles que ainda estão no poder, porque eles ainda têm uma proteção de Satanás ainda, que impede de ele sair desse poder. E ele dizia para mim que logo logo isso vai ser quebrado. E o anjo dizia para mim que eles fazem coisas que o povo brasileiro não enxerga, porque Satanás ele tem cegado o entendimento dessas pessoas para que elas não possam ver aquilo que eles estão fazendo. E acho que as coisas que ele faz é coisa boa, só que na verdade isso é mentira de Satanás, porque ele cega o entendimento dessas pessoas para elas que não possam compreender aquilo que eles estão fazendo e para eles poderem trabalhar no secreto sem nenhum problema com a população. Ele dizia para mim, mas ele dizia bem assim, ó, mas nem todo mundo está cego. Ele dizia para mim: vocês que estão orando, vocês veem, vocês enxergam aquilo que eles fazem que não agrada ao Senhor, e sim provoca a ira do Senhor, porque o que eles fazem o Senhor não aprova. E ele dizia para mim: eles estão mexendo com o povo, com a nação que o Senhor escolheu. E ele dizia para mim que tudo isso que eles têm ocultado para as pessoas não enxergarem a população, isso vai ser quebrado, porque isso vai ser quebrado, essa barreira que Satanás impede das pessoas enxergarem e eles saírem do poder. E ele dizia para mim que logo logo vocês vão ver aquilo que o Senhor prometeu a vocês há 2 anos atrás. Ele dizia para mim que hoje em dia tem pessoas que não acreditam mais só porque do fato que passou muito tempo. Ele dizia para mim que quando o Senhor ele promete, ele quer que as pessoas também busquem a ele, não esperando que essa promessa venha se cumprir de um dia para o outro. E ele dizia para mim que vocês são os guerreiros mais que vencedores, porque vocês continuaram desde o começo, desde o dia que eu prometi a vocês. Vocês continuam orando pela nação e nunca desistiram. E vocês vão ver a vitória que o Senhor vai dar para todos vocês que estão orando e têm continuado. Amém? Irmã Andresa. Graças e paz, irmãos. Eu vou contar um pouco da minha experiência. Também, logo no início da oração, né, confesso para os irmãos que eu senti um peso muito grande, um medo. Mas depois o Senhor falou comigo, né, e foi que eu me acalmei. E logo depois a apóstola ela veio ministrar na minha vida. E apareceu o anjo do Senhor, a qual fiz a pergunta. E ele respondeu que sim. E logo depois disso, eu fui levada até o céu para ser renovada. Fui renovada ali pelo Senhor. Eu pude contemplar minhas novas armaduras, né? Eu fiquei muito feliz quando eu era revestida com aquelas novas armaduras. E naquele momento, dali eu pude ver para baixo, assim, eu via
muitas pessoas, aquelas pessoas eram o exército do Senhor, o anjo me falava. O exército do Senhor, naquele momento, eu estava vendo eles, cada um recebendo aquelas novas armaduras. E o anjo me falava que eram os irmãos da live. E eu via, e eu me alegrava. Eu me alegrava tanto com as minhas armaduras como a dos irmãos, naquele momento, né? E logo depois disso, o anjo falava para mim observar. E eu observava, irmão. Cada pessoa que tem orado, tem clamado pela nação, com persistência. E, irmãos, eu ficava assim, sabe, maravilhada com aquilo, porque no mesmo tempo que eu via o povo de Deus, eu via o exército do inferno. E naquele momento o anjo falava assim, observe. E eu era levada, irmãos, eu não, mas diante do Senhor, eu pude contemplar a glória de Deus, de olhar para nós. E o anjo falava assim, o Pai, Ele está alegre com o povo dele, Ele está alegre com a persistência do seu povo pela nação. Aleluia. E naquele momento, irmãos, eu via o exército do inferno perdendo a guerra, hoje, mais uma vez, né? E eu era levada. O anjo falava para mim observar, e eu ia observando. E aquele exército ele ia perdendo, e os outros demônios, os líderes do inferno, iam arrastando, né, aqueles que foram enviados para a terra hoje. E eles eram levados, irmãos. E a fúria deles era tão grande, era porque eles estavam sendo atormentados hoje. Estão sendo atormentados porque, mais uma vez, eles perderam a guerra. Eu pude ver, né? E logo depois disso, eu era levada, irmãos, para Brasília. E ali no palácio, né? Eu pude ver os anjos guerreando naquele lugar. E logo depois eu via os anjos vindo com correntes, com aqueles negócios que prende, eram umas correntes diferentes. E eu via eles chegando perto de cada homem. E eles prendiam aqueles homens que eu não posso falar o nome também, mas que querem fazer a nação da forma, né, entregar a nação para o mal. E eu vi aqueles anjos indo prender aqueles homens. Mas o anjo do Senhor falava para mim assim, fala para o meu povo não desistir, porque o Pai, Ele vai se levantar e Ele vai fazer justiça. Você está vendo o que vai acontecer? E eu falei, sim, eu estou vendo. Ele, então, fala para o meu povo não desistir e continuar orando e clamando pela nação brasileira. Amém? Essa foi um pouco da minha experiência. Glória a Deus. Amém. Mais alguém quer compartilhar algo? Amém. Alguém quer falar algo da parte do Senhor? Se não tem mais ninguém, né? Eu vou só falar rapidamente que o Senhor se movimentava, né? Eu vi a glória do Senhor aqui no nosso meio durante a adoração. E o Senhor me fazia assim, chegou um momento que eu conseguia, é quase igual o que a irmã Andresa falou, eu conseguia ver o Senhor olhando para nós diferente. E eu não estava entendendo, né? E aí o Senhor falava, quando vocês entenderem, quando todos entenderem o sentido de adorar-me, o Senhor falou, na guerra, no meio dos desafios, nos vales, o Senhor falava, vocês vão ver a grande diferença na terra. E aí o Senhor começava a ministrar. E depois eu vi todo mundo entrando em suas experiências. E aí o Senhor falava, vocês não imaginam o tamanho do meu agir, porque hoje vocês guerrearam diferente.
vocês fizeram da adoração uma arma de ataque hoje no mundo espiritual. E eu ficava muito feliz com essa explicação, né, do Senhor para a minha vida. Depois, no final de tudo, o Senhor me levava em um lugar alto. E nesse lugar, eu chegava em um cume. E eu conseguia ver toda a nossa nação. E ali o Senhor me dava alguns comandos, irmãos, que realmente são coisas assim meio que surreal, sabe? Não dá nem para mim compartilhar assim, porque foi algo muito específico que eu não sabia que eu podia fazer e que Deus falou para mim assim, ó, você vai fazer isso. E eu via um mapa da nação brasileira e ali o Senhor me direcionava o que eu tinha que fazer. Foi algo assim muito incrível, muito extraordinário. E uma coisa eu sei, está selado. No mundo espiritual, a palavra e as promessas do Senhor para o nosso povo, elas vão se cumprir. Porque o Senhor é Deus, está no controle e Ele governa tudo. Então assim, foi muita coisa diferente que eu pude contemplar hoje através da adoração. Então, que você possa desfrutar disso, é mais uma experiência para a nossa vida, e que você possa amadurecer mais ainda essa arma, né, de guerra, que você possa mergulhar em Deus em qualquer circunstância, porque o Senhor nos dá vitória através da adoração. Amém? Então, assim, foi uma coisa diferente que eu pude contemplar do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a nação brasileira. Deixe o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.